Apresentação do Rabino Shimon Brand. Boa noite a todos. Mais uma vez nós estamos reunidos para compartilharmos o conhecimento divino que se expressa por meio da tradição milenar do judaísmo, particularmente a mística do judaísmo, a filosofia racídica, mística e cabalística. Hoje nós vamos falar sobre os segredos cabalísticos do Lubavitcher Rebbe. Mas antes da sequência, vamos pedir para o nosso amigo Yaakov para anunciar os números telefônicos da rádio. Os telefones do ouvinte da Rádio Vibe Mundial são 3171-0221, 3262-4490, repetindo, 3171-0221, 3262-4490. Quando Deus criou o mundo, Ele colocou o homem como o seu ator principal nesse palco maravilhoso que é o universo, particularmente o nosso planeta. O homem, ele tem uma função maior de elevar, um objetivo maior de elevar o mundo a um nível espiritual superior. Por isso ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. A imagem é a partícula divina que o anima por dentro, e a semelhança é a capacidade racional de discernimento, a capacidade de entendimento das coisas, da vida e dos fatos. E essa capacidade, ela se transformou também em liderança. E ao conceito da liderança no judaísmo, e particularmente o líder de todo o povo de Israel, que tem na figura do Moshe Rabbeinu, do grande mestre Moisés, o maior expoente de todos os tempos. O conceito de líder vem na palavra Rabbeinu, Rabbeinu conjugado no hebraico, na primeira pessoa do plural, é nosso Rabi, nosso Rabino, Rabbeinu, nosso Rabi. E Rabi significa mestre, que são as iniciais de Rosh Benei Israel, a cabeça dos filhos de Israel. Quando Baal Shem Tov, o grande tzadik, há 250 anos, fundou e revelou o misticismo de uma forma mais acessível, fundando o movimento racídico por meio da difusão e divulgação da filosofia racídica, que é a fina flor da mística, da Kabbalah, aliada ao autoaprimoramento, ao autoconhecimento, conhecimento do nosso íntimo, do nosso interior, por meio de conceitos elevados dos mundos espirituais, da forma de atuação de Deus nos mundos espirituais e os desdobramentos dessa atuação no mundo físico e material. O Baal Shem Tov foi um grande líder, e aí surge a grande novidade do líder chamado de Rebbe e de seus seguidores ou discípulos chamados de Hassidim. Hassid, ou Hassidismo, vem da palavra Chesed, bondade, piedade. Todos eles são devotos e piedosos e praticam a bondade, a benemerência, a benevolência, vendo o mundo com os olhos de bondade, com os olhos bons e positivos, e realçando a bondade de Deus no mundo, que Deus irradia a sua bondade infinita, favorecendo todas as suas criaturas nessa vida, nesse mundo e na realidade maior que nos cerca, que nos envolve. Baal Shem Tov começou um trabalho que na nossa geração foi praticamente finalizado com o líder máximo da nossa geração. O nome dele é Menachem Mendel, Rabbi Menachem Mendel,
que é o Rebbe de Lubavitch. Lubavitch é uma pequena cidadezinha na Bielorrússia, na Rússia Branca. A pronúncia em russo é Lyubavitch, que significa a cidade do amor. E o nome da cidade, que hoje em dia é um buraquinho, um pequeno lugarejo, lá no fim do mundo, lá na Rússia asiática, Lubavitch é, na verdade, toda a filosofia do movimento, que teve origem com o discípulo do sucessor do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov teve o seu sucessor, era o pregador, o Maggid, Rabbi Dov Ber, da cidade de Mezritch, e finalmente o seu principal aluno era Rabbi Shneur Zalman, da cidade de Liadi, o primeiro Rebbe de Lubavitch. O movimento Lubavitch, que foi trazer e revelar aspectos racionais da atuação da mística por meio da filosofia racídica, que são as três forças intelectuais, Chokhmah, Binah e Dat, sabedoria, compreensão, entendimento, que formam o acrônimo Rabat, e o nome do movimento é Rabat Lubavitch, é um movimento de vanguarda do judaísmo na atualidade, com os seus braços estendidos pelo mundo inteiro, pelos quatro cantos, quatro ventos do mundo. Em todos os lugares do mundo, o Rebbe procurou, por meio dos seus emissários, representantes, reavivar a espiritualidade, reavivar a devoção a um único Deus, acima de tudo, reavivar essa devoção por meio do amor e por meio do temor, por meio da vibração, da alegria, da melodia, da dança, da confraternização em reuniões racídicas chamadas de Farbrengen, chamadas de chamadas daquela união não somente dos corações e das mentes, mas principalmente uma empatia espiritual, onde todas as almas irmanadas pelo mesmo ideal procuram se fortalecer mutuamente na devoção, no serviço a Deus e na divulgação e disseminação da palavra de Hashem, das orientações bíblicas, das mitzvot da Torá, com o estudo da Torá, e hoje em dia com a grande campanha de Sheva Mitzvot Bnei Noach, as 7 leis fundamentais dos descendentes de Noé, que são leis extensivas a todo e qualquer ser humano de todas as nações do mundo, indistintamente. O Rebbe é aquele que, liderando a espiritualidade do mundo inteiro, procurou pôr na prática o compromisso assumido no ano de 1951, quando ele substituiu o seu sogro, o Rebbe anterior, que tinha se ausentado do plano físico. E o Rebbe assumiu no seu discurso de posse, se dirigindo a todos e todas, filhos e filhas de Israel, em todos os lugares que se encontram no mundo inteiro, convocando a todos a uma revolução gigantesca no mundo inteiro, que não é com armas convencionais, não é uma revolução física, é uma revolução espiritual. E o principal objetivo, a meta assumida pelo Rebbe, foi desencadear a revelação do Mashiach. Segundo os critérios de identificação do maior codificador do povo de Israel nos últimos 1000 anos, o Maimônides, Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon, no seu Códex, uma obra magnânima, monumental, resumindo em 1000 e poucos capítulos todos os aspectos legais para podermos cumprir com todos os 613 preceitos bíblicos. E nessa obra ele dá o fechamento da obra com chave de ouro, falando dos critérios de identificação do Mashiach. E o Rebbe, na sua liderança como Rebbe,
como grande mestre, Rabi, Rosh Benei Israel, a cabeça dos filhos de Israel, ele acabou assumindo todos os critérios que identificam na pessoa dele o próprio candidato. Eu costumo brincar, candidato chapa única, porque não há outro, o candidato a se revelar como o próprio Mashiach. O Rebbe de Lubavitch fez uma revolução no mundo inteiro. Essa revolução é uma explosão de luz. Luz espiritual, onde toda a humanidade está começando a se perfilar na concepção de um único Deus, uma fonte inesgotável de ética, de moral, de valores e princípios e principalmente de espiritualidade. O Rebbe prometeu, no seu discurso de posse, e tudo aquilo que ele disse, Rebbe, é muito mais do que possamos imaginar. Rosh Benei Israel é a cabeça dos filhos de Israel, do povo de Israel. A cabeça sente tudo que envolve todos os órgãos do corpo. A cabeça é o sistema nervoso central de tudo que acontece com o corpo. Tudo está centralizado na cabeça. A cabeça da espiritualidade de toda a humanidade é o seu maior líder, que a qualquer momento se revelará como o Rei Mashiach, ensinando a toda a humanidade a como servir a um Deus revelado, que haverá de se revelar subsequentemente à revelação do Mashiach, um Deus que não tem semblante, um Deus que não tem corpo, um Deus que não é físico e material, um Deus que está acima de todas as nossas expectativas, e nós vamos ter a absoluta percepção de Deus totalmente acima dos nossos sentidos, e isso ocorrerá por intervenção do grande interlocutor que vai ser o Rei Mashiach. E o Rebbe tem papel destacado em tudo isso, uma figura espetacular que abençoou e curou de uma forma milagrosa e extraordinária milhares, dezenas, centenas e milhares de pessoas. Uma personalidade que tem mais de 500 livros de sua autoria, ou direto ou indiretamente baseados em seus discursos. Uma pessoa que proferiu ensaios místicos, racídicos, de ordem legal, de toda a jurisprudência e de toda a doutrina e de todo o ordenamento jurídico da Torá judaico, citando milhares de fontes bibliográficas sem ter nenhum livro aberto na frente de seus olhos, citando textualmente letras, palavras, frases e textos da nossa obra gigantesca, milenar e monumental. Esse é o Rebbe que está totalmente acima das nossas expectativas, aquele que consegue nos engajar na conexão maior com o Criador do mundo, com Deus, o Todo-Poderoso. Esse é o Rebbe de Lubavitch, que com a força, com a amplitude da sua alma, haverá de a qualquer momento, com a participação de todo o povo de Israel, de todos os monoteístas, por extensão de todos os Ben Noach e de todas as pessoas bem-intencionadas da face da terra, haveremos de desencadear a revelação do Mashiach, com a liderança do Rebbe de Lubavitch, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. Amém. Amém. Rabino, o Guilherme pergunta, para você, o que é um rabino? Rabino, acima de tudo, é aquele que dá continuidade à liderança de Moisés, Moshe. Rabino significa mestre. A maestria no conduzimento de uma comunidade, de um grupo social, de um povo, de uma nação e, por extensão, de toda a humanidade, é o conduzimento de cada um de nós na devoção e numa proximidade, numa sintonia maior
com aquele que nos criou, que é Deus, o Todo-Poderoso. O Jonas pergunta, Rav, linda história do Rebbe, de Lubavitch, toda a trajetória deles, dos líderes racídicos, desde a época do Baal Shem Tov. Ele pergunta, mas e por que se mantém em Lubavitch se eles não estão mais em Lubavitch? Então, como eu falei, Lubavitch é a cidade do amor. Todo o assunto de Lubavitch era a autoanulação perante Deus e a transmissão de um amor genuíno que estampou, personalizou e caracterizou a atuação do movimento. Nós vamos contar aqui uma história para termos uma pequena ideia de quem é o Rebbe de Lubavitch. Uma vez um garoto, um adolescente, estava andando com a sua motoca na área do estado de Nova York. Ele corria para lá, para cá, com a sua motocicleta, até que ele bateu acidentalmente, num obstáculo. Ele voou, a moto caiu para um lado, ele caiu para o outro, bateu a cabeça no meio-fio da calçada, traumatismo craniano, e o rapaz dos seus 16, 17 anos entrou em coma. Estava ele lá na UTI e os médicos já desenganaram, ou já disseram para os parentes que era uma questão de tempo, porque a situação em que ficou a sua caixa craniana era irreparável. Ele estava realmente bem avariado. Era uma questão de tempo o desenlace da alma no corpo. Nesse ínterim, o rapaz contou, depois, posteriormente, ele começou, no meio da coma, a ter uma visão, um sonho. Ele se viu numa área totalmente celestial, mística, etérea, num plano fora desse mundo, rodeado de sábios. Ele sentiu, apesar de eles não proferirem uma única palavra, ele sentiu que ele estava sendo julgado. E que naquele momento, aqueles vultos que pareciam ser anciões, estavam decidindo a sorte dele, se ele sobreviveria ou não. E de repente entrou uma grande personalidade no ambiente. E todos, em honra, em respeito a esse novo vulto que apareceu no ambiente místico do sonho dele, todos se levantaram. E esse vulto disse: não se preocupem, ele vai sobreviver porque eu vou me ocupar pessoalmente da elevação espiritual dele. E atendendo ao pedido dessa personalidade maior, um dos anciões presentes nesse ambiente celestial se aproximou do rapaz, colocou uma poção em sua boca, e aí o rapaz, contrariando todos os médicos intensivistas, ele despertou do seu coma, mesmo com a cabeça avariada. E refizeram os exames e, para espanto, para surpresa dos médicos, viram que o exame era outro. Então chegaram à conclusão que provavelmente houve um engano, um erro nos exames, mas a verdade é que o rapaz estava prontamente recuperado. Esse rapaz, a família ficou toda feliz com a recuperação milagrosa do rapaz. A moto deu perda total, acabaram providenciando um carro para ele. E um belo dia ele está folheando o New York Times, o jornal principal do estado de Nova York, um dos maiores dos Estados Unidos. Quando ele está folheando, de repente aparece uma propaganda do tamanho do mundo, com uma foto gigantesca. Ele bate o olho, ele fica branco, porque naquele momento ele se lembra da visão que ele tinha esquecido ao despertar do coma. E ele viu a imagem, o semblante do ancião que assumiu pessoalmente orientá-lo. Era a foto enorme, gigantesca, do Rebbe de Lubavitch, o Lubavitch Rebbe. Ele ficou totalmente ansioso. Ele quis se encontrar com o Rebbe o mais rápido possível.
E aí ele pegou ônibus, trem, metrô, ele chegou. Na verdade, eu esqueci o começo da história. Vale a pena aqui, então, introduzir o começo da história. 2 Bahurim, 2 alunos de Yeshiva, foram fazer a bênção das 4 espécies de Sukkot com um rapaz com cabelão. Aí ele falou, vocês são de Rabat? Mas eu sou religioso. Ele abaixou o cabelão dele, tinha uma kippá, um solidão, uma kippá na cabeça. E aí ele começou a contar a história. E aí o rapaz foi correndo para Nova York, para o Brooklyn, Crown Heights, Eastern Parkway, 770, o endereço do Rebbe. Ele pediu para ter audiência com o Rebbe, ele estava bem aflito, o secretário falou, vou fazer um encaixe aqui, muitas pessoas procurando o Rebbe, ele conseguiu entrar. Quando ele foi abrir a porta do escritório do Rebbe, antes que ele falasse qualquer coisa, o Rebbe lhe sorriu e falou, eu já estava esperando por você. E realmente o Rebbe orientou ele com seu secretariado e seus Hassidim a se aproximar mais de Deus. Era um rapaz secular que não tinha muita conexão com Deus. Ele começou a ficar cada vez mais próximo de Deus na sua devoção e numa vida mais religiosa de conformidade com as orientações do judaísmo. E o rapaz, no final, aquele que disse que já tinha feito a bênção sobre as 4 espécies, ele falou, aquele rapaz da história que eu acabei de lhes contar, aquele rapaz sou eu. Então vocês não têm ideia do grande líder que vocês têm, que ele é capaz de aparecer até nos mundos adimensionais para poder orientar uma alma, mesmo uma alma que está entre a vida e a morte. Esse é o Rebbe, o líder maior de todos os tempos, que haverá de reaparecer com a revelação do Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Ainda dá tempo. Incrível, incrível história, Rabino. O Nair pergunta, Rav, todo mundo precisa de um líder? O ser humano não consegue se dirigir sozinho? Isso se encontra na ética dos pais, a Selechará, faça para você um líder, um mestre. O mestre não precisa ser necessariamente um rabino, não precisa ser um líder oficial, pode ser uma pessoa mais madura, mais velha da família, alguém que é especializado numa área específica. Um líder é aquele que a gente procura para a orientação. Todo e qualquer ser humano precisa procurar um líder, porque nós sempre estamos aprendendo. E Deus concedeu a sua irradiação nas lideranças do mundo. Quando nós procuramos um líder para nos aconselharmos, para nos orientarmos, em verdade nós estamos nos aproximando mais de Deus, porque Deus conferiu a sua liderança aos seres humanos. Procurarmos um mestre é a forma de nós nos aproximarmos mais de Deus. Um verdadeiro mestre. Hoje em dia existe a pseudo-liderança, não os falsos líderes, não os ídolos, aqueles que são especializados em picaretagem para nos ensinar falsos valores. O verdadeiro líder é aquele que constrói a civilização humana por meio dos valores éticos e morais, no salvaguardar, no preservar dos valores da família, do grupo social, da comunidade e como um todo da nação, do povo e de toda a humanidade. O verdadeiro líder acrescenta e não diminui. Esse é o verdadeiro líder. Acho que nosso tempo é curto. Só para encerrar, algo bem filosófico. O Tiago pergunta, Mashiach, Messias, um líder, um libertador, são figuras que em várias culturas existem. A Bíblia nos adverte sobre a idolatria. Rabino, qual que é o limite entre seguir um líder de qualquer religião, qualquer segmento e idolatrá-lo? Então, Moshe Rabbeinu foi o maior líder de todos os tempos. Ele era uma pessoa totalmente humilde e anulada perante Deus. O verdadeiro líder induz as pessoas, o grupo, a comunidade, a nação e toda a humanidade a servir um único Deus. O verdadeiro líder, ele se coloca de lado, ele é um mero interlocutor, mas o objetivo dele
é aproximar os homens e Deus e revelar o Deus diante dos homens, da humanidade. O verdadeiro líder se posiciona em segundo plano porque o objetivo maior dele é a devoção direta a um único Deus, o Deus infinito, um só, o Todo-Poderoso. Perfeito. Alguma mensagem de inspiração final, Rabino? Que todos nós possamos nos inspirar nos conselhos, orientações e na grande filosofia, ensaios filosóficos e todo o conteúdo maior que foi transmitido e hoje em dia está presente em todas as línguas, inclusive no português, do grande líder dessa geração, o líder máximo dessa geração, o Rebbe de Lubavitch, que haverá de se revelar, segundo as próprias palavras dele, como o Rei Mashiach a qualquer momento, se Deus quiser. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial o programa Segredos Cabalísticos.